Hoje foi me dada uma missão de abrir, a série de mensagens, e creio que essa série será grandiosamente poderosa. Sabe assim, eu creio que Deus tem preparado algo grande para nós, no nosso meio aqui, e creio que será um divisor de águas também. Então, com tudo isso, vira por mão aí do seu lado, vamos declarar sobre a vida dele, mas dessa vez nós vamos fazer diferente, tá? Fala assim para ele: você está preparado para viver o extraordinário esta noite? Vê se ele respondeu sim aí, glória a Deus. Então, dê o maior grito de vitória da sua vida no nome de Senhor Jesus. Foi bom. Bom, galera, quero começar falando do nosso tema de hoje, que é... Vai colocar aí? Aí, ó. O estranho agora é ser puro. Certo? Jovens, hoje iremos ver aquilo que o mundo realmente ele tenta normalizar entre o nosso meio. Sabe? E muitos jovens estão caindo no papinho do mundo. Sabe assim, muitos de nós às vezes, creio que aqui ninguém cai no papinho, mas alguns, sabe, muitas vezes caem nesse papinho aí furado aí. E hoje muitas coisas estão acontecendo. Quem é que vê aí que está acontecendo muitas coisas aí no mundo? Rapaz, tem pouca gente vendo TV, mas tudo bem. Entendeu? E essas coisas estão sendo normalizadas entre o nosso meio. Sabe? E nós cristãos, nós temos que ligar um alerta. A gente temos que ter aquele alertinha de que a gente não pode estar nesse meio desses problemas. No mundo, lá fora, nós vemos que quem mente, ele é esperto. Quem pega todo mundo nas baladinhas é o cara ou é a mina. E quem fala de santidade hoje em dia, ele é taxado como careta, o chato da galera. Mas em Isaías 5:20, ele fala desse jeito para nós: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Aqui nós podemos parar e refletir sobre essa palavra. Aqui nós vemos realmente que o que o mundo está fazendo, ele está tentando inverter o papel. Ele está trazendo aquilo que é ruim para o bem e o bem para o ruim. Então, o que realmente a gente está percebendo, o que realmente isso daí não está certo. Tudo que o mundo chama de normal, ele é muito estranho para nós. E não é certo de se fazer. Então, preste atenção, se você é chamado de diferente na roda dos seus amigos, ou de careta, ou até mesmo de chato, sabe assim? Fique tranquilo, realmente, porque você está no caminho certo. Sabe assim, quando muitas vezes a gente é deixado de lado no grupinho, a gente está indo no caminho certo, porque realmente a gente está contra o mundo. O mundo ele fala uma coisa, a gente não vai seguir o que ele está falando. A gente tem que seguir ao contrário, por causa que o mundo ele tenta normalizar muitas coisas. O estranho, ele está sendo taxado como puro agora. Em Filipenses 2:15, ele diz para nós: para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis com luminares no mundo. Aqui fala que, no meu aqui, que está um pouquinho diferente, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. O que realmente nós possamos fazer para ser puros e inculpáveis no meio dessa geração. Nós temos que andar contra os nossos desejos, as nossas vontades e realmente contra o mundo. Nós devemos estar firmes em Cristo Jesus. Cristo, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa base e ele é o nosso fundamento. Tudo que nós realmente temos que fazer
tem a ver com Ele. Tudo mesmo. Eu só vou fazer algo. Chega no seu quarto, ora, pede direção para Deus, que Deus ele vai te mostrar. Senhor, será que eu devo fazer isso? Ele vai te falar, não ou sim. Mas o que nós não podemos é cair nesse papinho de estranho, que é estranho. Devemos estar próximos a Cristo. Devemos buscar realmente a Cristo. Devemos buscar a presença de Deus constantemente, porque assim nós saberemos o que realmente é estranho e o que realmente é puro. Cristo, ele é o nosso sustento. Ele sustenta a nossa criação, para que nós possamos resistir às tentações. Nesse meio, montando essa palavra, eu ouvi muito louvor aquele do Cristo sustenta, do Alessandro Vilas Boas. Ele fala, Cristo sustenta a criação. E realmente, esse louvor, ele tem realmente, totalmente a verdade. Ele fala ali, que Cristo, ele é o nosso sustento. E ele sustenta a criação dele. Sabe, nós não conseguimos, se Jesus não estiver como sustento para nós. Cristo, ele é a nossa base, o nosso alicerce. Vamos comigo aqui, vamos fazer um desenho imaginário. Imagina se você constrói uma casa. Se você não coloca ele num alicerce bom, ela vai se sustentar? Ela não vai ficar de pé, ela vai cair. Ela não vai resistir nem a um pingo de vento. Mas se nós, sim, colocarmos um alicerce bom nessa casa, ela não vai cair. Ela vai se sustentar. Pode vir tempestade que for, pode vir o inimigo que for tentar derrubar, mas ela vai ficar de pé. E ela não irá cair. Sabe, quando nós colocamos Deus, quando nós colocamos Cristo em nosso alicerce da nossa vida, nós se tornamos fortes para vencer o estranho do mundo. Em Salmos 51:10 diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Aqui em Salmos, o rei Davi, ele estava passando por uma dificuldade, que ele tinha realmente caído ali. Ele estava na varanda, né, como todo mundo sabe, e ele viu Betseba. E ali, ele pecou contra Deus. Sabe, ele adulterou e também executou o esposo de Betseba. E nisso tudo, sabe, ele reconheceu que ele estava errado. E ele fez essa passagem: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Mas por quê? Como assim? Eu andando pesquisando, né, esse versículo, e eu achei algo muito interessante, que os historiadores bíblicos, eles falam que o cria, que ele diz na palavra de Salmos, é o mesmo que é usado em Gênesis, quando Deus quando ele cria a terra. E realmente, o rei Davi, ele estava pedindo um coração. Ele não estava falando, coloque em mim um coração puro. Não, ele estava, cria em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe, muitos de nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, cria em nós um coração puro, agradável a Ti. Renova o nosso espírito para que nós andemos retos na Tua palavra. Jovens, entenda que ser puro não é apenas não pecar. O pecado físico, mas sim de ter um coração separado para Cristo. Rei Davi, ele entendeu isso, que ele realmente precisava separar o coração dele para Cristo. Ele viu que ele não estava com o coração em Cristo. Mas como assim, Pedro? Davi era o segundo coração de Deus. Sim, mas ali ele errou. Ali ele deixou que o estranho do mundo viesse e tomasse conta dele.
E nisso ele pede para Deus: crie um coração em mim, Senhor, puro. Então nós devemos entender que não é apenas, não, vou parar de pecar e acabou. É um grande passo. Só que nós devemos estar com o nosso coração separado para Cristo. Sabe? Tome o meu coração, ó Deus. Sabe? Separe o seu coração para Cristo. A pureza é realmente uma escolha. Hoje em dia, nós decidimos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu decido se eu vou pecar. E eu decido se eu não vou pecar. Eu sei o que é errado, o que não é errado. Nós sabemos, cada um aqui de vocês sabe. Nós sabemos se a gente sair com a namorada e o namorado sair e acabar, né? Vai fornicar, sim, e nós sabemos que isso é pecado. Mas muitos no mundo tentam normalizar isso, para que isso saia como normal, puro. Ser puro é dizer não ao pecado, e mesmo quando parece que todos ao nosso redor estão dizendo sim. Ser puro, igual que eu estou falando, não é apenas não vou mais pecar, sabe? Não quero mais. Claramente é um grande passo, sim. Só que você tem que realmente escolher e colocar no seu coração isso. Em Daniel 1:8 fala: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para que se não contaminasse. Aqui na palavra em Daniel 1:8, nós podemos colocar ele no contexto de hoje. As refeições e o vinho que o rei oferecia, podemos colocar com as coisas que o mundo oferece para nós. Por causa que realmente o mundo oferece como um prato. Mas esse prato, ele não é apenas, você apenas come ele, mas sim você se lambuza. Por causa que realmente você não consegue sair dali. Aqui nesse versículo ele fala que Daniel, ele decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Eu coloquei esse versículo mais para trazer para a nossa realidade. Sabe, decida hoje não se tornar mais um no mundo. Sabe, quando nós decidimos e tomamos esse posicionamento, acabou. Deus, ele nos ajuda, pois estamos dando um passo em fé. Sabe, por causa que nos versículos a mais ali, ele fala que Deus, ele ajudou a Daniel, por causa que Daniel chegou nos oficiais e pediu permissão, para que ele só desse frutos para ele, legumes, e assim eles iriam se tornar fortes, mesmo não comendo as comidas dos reis. E aqui nós vemos que Daniel, ele decidiu realmente não se contaminar. Sabe assim, que muitas coisas, que nesse contexto, ele se encaixa perfeitamente naquilo que essa palavra quer dizer. A pureza, ela é uma escolha diariamente. Ela é diária. Todo dia a gente tem que escolher ser puro. Todo dia a gente escolhe as renúncias, os nossos que nós vamos deixar para trás, os nossos gostos, as nossas vontades. Pedro, nossa, você está falando que é só isso, simples? Não, não é simples, não é fácil. Sabe assim, eu entendo e eu compreendo cada um de nós. Sabe, eu falo nós porque eu me coloco. Eu tenho vontades, eu tenho os desejos, sim, só que eu decido não segui-los. E é igual a nós, sabe assim, é igual a você decide. Você tem o seu livre-arbítrio. Você decide se você vai seguir para esse caminho ou para esse caminho. Deus, ele te dá a opção de você escolher. Claramente, ele te dá um entendimento também. Ele te fala, isso, você sabe, isso daqui é errado, isso daqui é certo.
qual caminho você vai tomar agora? Ele te coloca, filho, qual caminho você vai querer? A pureza, ela exige renúncias, mas ela também traz a paz em espírito e a presença de Deus. Eu quero realmente, jovens, que vocês entendam que renunciar dói. Renunciar à nossa carne dói. Pois de renúncias atrás de renúncias, a carne ela grita cada vez mais. Como ouvimos muito aqui, né, na nossa igreja, que a nossa carne nunca se converte. É uma conversão diária. É igualmente a nossa mente também. A nossa mente ela nunca se converte. Sempre você vai ter pensamentos. Só que você realmente escolhe. Agora, nós iremos ver a verdade que o mundo não mostra. Em Gálatas 5, do 19 ao 24. Bom, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição, egoístas, discórdias, partidarismos e inveja, bebedeiras, orgias, as coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Aqui nesse versículo nós vemos realmente aquilo que o mundo ele tenta normalizar, aquilo que o mundo tenta taxar como puro. Sabe, ninguém aí no mundo fala dessas coisas, porque eles tentam esconder isso. Essa é a verdade que está realmente na nossa frente, na nossa cara. Sabe assim? Deus ele deixou isso como a verdade que está ali escrita. Aqui nós vemos que quem permanece em Cristo diz não para as coisas do mundo. Consegue colocar de novo o último versículo para mim, fazendo um favor? E fala assim que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Pode deixar. Nesse contexto inteiro, no final, depois que ele fala tudo, ele deixa esse versículo. E esse versículo, ele fala realmente muito conosco. Realmente, o mundo, ele esbanja esses pecados da carne que foram mostrados. Eles não falam que isso é errado. Isso é normal. Não tem nada a ver. E realmente nós vemos que aqueles que crucificam a carne, que não fazem essas coisas, que não fazem os desejos da nossa carne, realmente eles crucificaram, sabe, com as paixões e desejos. Claramente vocês sentirão, porque acho que eu falei errado, mas tudo bem. Mas a nossa carne nunca vai perder esse desejo. Nunca, nunca mesmo. Você pode falar, não, perde sim, não perde. Mas, realmente, lute contra isso. Lute constantemente, sabe? Não perca a sua força. Porque Cristo, ele vai te sustentar até o fim. Aqui nós vemos que a verdade que o mundo tenta esconder, fazendo as pessoas acreditarem que tudo isso é normal. Mas vemos que realmente isso não é normal. Então devemos ser uma geração que escolhe ser puro e busca a santidade em Cristo. Que realmente crucifica a si mesmo, crucifica a sua carne para viver em Cristo.
O que faz de Cristo Jesus seu sustento e sua base é realmente você. Você que escolhe se Cristo ele vai ser o seu sustento, se Cristo vai ser a sua base e o seu alicerce. Então eu quero que essa noite, e creio, que o derramar de Cristo sobre nós será extraordinário. Que essa série de mensagens, ela irá manifestar a glória de Deus. E muitos jovens, a partir dessa série de mensagens, irão romper grandiosamente. O louvor, se quiser subir, já pode vir, tá? Pois muitos de nós iremos dizer não para a nossa carne, para os nossos desejos, para as coisas que o mundo quer normalizar. Jovens que estão dispostos e disponíveis para ter o seu coração separado para Ele. E eu creio que nessa noite nós temos muitos aqui. Eu creio que essa noite nós iremos realmente separar os nossos corações para Cristo. Eu creio que realmente esse tema, que o estranho agora é ser puro, ele não será mais visto como isso. Realmente o normal será ser puro, pois nós nos levantaremos para que isso aconteça.